o que seria melhor, jejum intermitente ou refeição de 3 em 3 horas visando o emagrecimento. Primeiramente, como eu falei lá na água com limão em jejum, nada vai fazer você emagrecer se você não tiver o déficit calórico. E aqui vamos entender o que é déficit calórico. Déficit calórico é o momento onde o seu corpo vai pegar a energia nos seus estoques. Então, se uma pessoa precisa de 2.000 calorias para estar vivendo e consome as 2.000 calorias, o corpo não precisa buscar a energia nos estoques, gordura, glicogênio e até a própria massa muscular. Porém, se você come menos do que 2.000 calorias, o corpo precisa pegar essa energia dos estoques, assim realizando o emagrecimento. Então, é muito importante que para emagrecer você precisa estar no déficit calórico. Não importa se é jejum intermitente e não importa se é alimentação de 3 em 3 horas. Mas aí que a gente tem que estar atento e observar isso com muita calma. Qual é a metodologia de melhor adesão? Então, isso quem tem que responder é você com o seu nutricionista. Será que o seu dia a dia favorece o jejum intermitente? Será que o seu dia a dia favorece você comer de 3 em 3 horas? Vamos então dar um exemplo para cada um para ficar mais claro. Uma pessoa que trabalha num banco e ela acorda às 6 horas da manhã, tem que estar no trabalho às 8, passa um dia hiper estressante, não sai com os amigos porque ela está no jejum intermitente, não sai com os amigos para comer ou almoçar, né? E só sai do trabalho às 6 horas da tarde. Será que o jejum intermitente é uma boa estratégia? Ela não vai poder comer até, dependendo do jejum intermitente que ela faz, que é o mais comum, que é o 16 por 8, 16 horas de jejum com apenas 8 horas de janela de alimentação. Imagina ficar 16 horas num ambiente estressante que quando todos os seus conhecidos saem para comer, você não pode comer. Será que o jejum intermitente é uma boa estratégia? Ou comer de 3 em 3 horas? Você ter pequenos lanches e fazer um almoço reforçado. Aí, quem tem que ver é você com o seu nutricionista. Mas, na minha prática clínica, o que observo é que o jejum intermitente é de difícil adesão, tá? E pode ocasionar a supercompensação, que é a pessoa se restringir grandes períodos de tempo sem comer e depois compensar essa alimentação por excesso de fome. Tá bom? Outros pontos a se considerar aqui. No jejum intermitente você tem que se hidratar muito, porque pode ocorrer a desidratação. E se desidratando sem reposição de micronutrientes, você acaba passando muito mal. De outro ponto ao jejum intermitente que devemos ficar atentos é a questão da fome excessiva à noite. Geralmente o jejum intermitente é feito em horários que a gente trabalha mais, durante a manhã. E aí, à noite, a pessoa chega e come muito. Mesmo se a pessoa comer de manhã, depois ela vai dormir com fome. Será que no café da manhã ela vai exagerar? Então, essa questão da supercompensação a gente tem que ficar muito atento. Além disso, consumo de proteína no jejum intermitente. Por passar grandes períodos em jejum, você corre o risco de estar diminuindo a sua massa muscular, porque você não está ingerindo proteína, talvez na quantidade adequada. Então, o que eu falo? Você quer fazer jejum intermitente, que é sim uma ótima metodologia, passe no nutricionista que tenha prática clínica com isso e que veja todos os aspectos para que você não faça uma metodologia invasiva para você. Tá bom? O jejum intermitente é sim uma boa metodologia, mas ela é de difícil aplicação e tem uma adesão um pouco baixa, ok? Vamos falar agora um pouco da dieta de 3 em 3 horas. Primeiro ponto positivo da dieta de 3 em 3 horas. A gente consegue sanar as compulsões alimentares. Então, você não vai ficar aquele tempo em jejum, você consegue comer mais vezes ao dia e com isso você fica um pouco mais saciado, chegando no final do dia sem fome, dando para diminuir as calorias no final do dia. Então, esse é o primeiro ponto positivo na dieta de 3 em 3 horas. Ponto negativo para a dieta de 3 em 3 horas. Se caso não feito corretamente, você vai chegar com fome à noite e, além de ter comido o dia inteiro, vai exagerar. Então, a dieta de 3 em 3 horas, o exagero corre mais risco de acumular gordura corporal, tá bom? Outro ponto da dieta de 3 em 3 horas, dá para a gente fracionar as suas calorias ao longo do dia, fazendo com que a refeição fique em menor volume, talvez nem precisando de suplementação.
Vamos pensar numa dieta de 2.000 calorias para ambos os casos. É mais fácil eu fracionar essas 2.000 calorias ao longo do dia ou apenas em 8 horas? Muito provavelmente, quem faz jejum intermitente precisa de suplementação, porque não consegue atingir as quantidades adequadas dos nutrientes. Vamos pensar naquele exemplo também daquela pessoa que tem 70 quilos. Se ela come 140 gramas de proteína ao longo do dia, fracionado em 5 a 6 refeições, dá para ela comer de cerca de 20 a 30 gramas de proteína por refeição, fracionando bem essa proteína ao longo do dia. Mas a pessoa que está aderindo ao jejum intermitente, ela tem que comer a 140 gramas de proteína em 8 horas. É muita proteína em pouco tempo. Muito provavelmente a gente tem que suplementar. Mas lembre-se, sempre que você for fazer uma metodologia de dieta nova, principalmente com jejum intermitente, você deve passar num profissional. Outro ponto aqui que a gente pode estar analisando o jejum intermitente. O jejum intermitente eu recomendo não começar de imediato vários dias em dias que treina exercícios de alta intensidade. O ideal para quem nunca fez jejum intermitente é começar em dias que você está mais tranquilo, no final de semana, ou mesmo em dias que você fizer treinamento de baixa intensidade. Assim você consegue não ter os lados negativos do jejum intermitente, como fome excessiva, ou mesmo até você passar mal por falta de energia, tá bom? Então, aqui a pergunta seria qual que seria melhor. Não se pode utilizar sem treinar, né? Acabou saindo copiado. Mas qual que seria a melhor estratégia para o emagrecimento? Como eu falei, não há melhor estratégia. Você tem que ver a adesão na sua rotina. Se você está fazendo o déficit calórico ao longo dos 7 dias da semana, tá? Mesmo em dias com refeições livres, você deve respeitar o déficit calórico e evitar supercompensação em qualquer uma das metodologias, tanto em jejum intermitente, tanto em 3 horas, lembrando que o que mais ocorre, que eu mais vejo aqui no consultório, são as pessoas que ficam se restringindo ao longo do dia a alimentação e à noite acabam exagerando, ou por ansiedade, ou por um dia estressante, ou por recompensa, e isso não é bom para o nosso organismo, tá bom? Pessoal, essas foram as 3